Introdução à Segunda Guerra. Depois dos horrores vividos na Primeira Guerra Mundial, não se esperava os mais de 55 milhões de pessoas mortas na Segunda Guerra, considerado o maior conflito armado no mundo. Os antecedentes que marcaram o começo de um novo conflito aconteceram no fim da Primeira Guerra Mundial, com a derrota da Alemanha e a assinatura do Tratado de Versalhes. Havia uma insatisfação entre o povo alemão e um sentimento de humilhação, usando deste discurso de renascimento nacional que Hitler, em 1933, sobe ao poder e implanta o nazismo na Alemanha. Hitler buscava a expansão alemã, mas também a união e supremacia de todos os povos arianos. Então, em 1935, a Alemanha começa sua expansão junto com o Japão. Porém, Hitler é interrompido pela França e Grã-Bretanha, com a Conferência de Munique, uma negociação que concedeu à Alemanha os territórios tomados dos países vizinhos. Deste modo, Hitler assina com a União Soviética o Pacto de Não Agressão, dando liberdade para invadir os países do lado Oriente e futuramente quebrado após o ataque à própria União Soviética. Em 1º de setembro de 1939, o exército alemão invade a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. Continua sua invasão pelos países europeus até chegar na França, enquanto aconteciam os conflitos na Europa, no continente asiático. O Japão continuava sua invasão à China. Em 1941, os japoneses atacam com uma base norte-americana, provocando a entrada dos Estados Unidos na guerra. A entrada dos Estados Unidos no conflito significou um grande reforço aos países aliados. 6 de junho de 1944, conhecido como Dia D, os países aliados começam a retomada do continente europeu, cercando os alemãos. De um lado, os Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, e do outro, a União Soviética. Perante ao ataque dos inimigos, Hitler comete suicídio. Então, em 6 de maio de 1945, o parlamento alemão é tomado pelos soviéticos, mas a guerra ainda continuava no Pacífico entre os Estados Unidos e os japoneses. Portanto, para pôr fim à guerra, os norte-americanos bombardeiam com armas nucleares as cidades de Hiroshima e Nagasaki, matando vários civis e pondo fim à guerra. Holocausto. Após a derrota da Alemanha na guerra, os outros países souberam dos atos desumanos cometidos por Hitler aos povos considerados inferiores. Para o pensamento conservadores alemãos, entre os mais 55 milhões de mortos, 6 milhões são judeus. O maior genocídio em massa, chamado de Holocausto. O Holocausto fez parte da solução final, um plano nazista que procurou eliminar os judeus da Europa, além de outras minorias, como ciganos, homossexuais e negros. Com o início da Segunda Guerra, foram discutidas inúmeras hipóteses sobre qual seria o destino dos judeus e outras minorias perseguidas. Em 1938, Hitler passa a mandar todos os judeus para os campos de concentração, e durante a guerra, o ditador nazista passa a usar câmaras de gás para o extermínio mais rápido. Há várias obras retratam os horrores da Segunda Guerra, principalmente a desumanização dos judeus na Alemanha. O filme O Menino do Pijama Listrado mostra a bolha social criada pelos alemães. Retratando de uma forma inocente a obra, conta a história de um garoto chamado Bruno, filho de um general alemão, que se muda para uma fazenda perto de um campo de concentração, onde conhece Ismael. O filme passa a visão ingênua do garoto que não vê como um monstro que a sociedade pensa. O filme ainda passa a desumanização que a minoria era tratada, violência nazista, as consequências que o pensamento extremista causam na sociedade, como aconteceu na Alemanha nazista.
Hitler usa um pensamento para criar sua bolha social e torna os judeus impuros e inferiores. Pensamento esse que levou à morte de 6 milhões de pessoas.